99 noites na floresta, mas eu não posso comer carne. Bom, comecei num grupo aleatório com mais duas pessoas e a gente foi farmar um pouco de madeira para upar a fogueira. Claro, sempre separando as mudas para poder replantá-las depois. Eu comecei essa gameplay bem, assim, meio desnorteado, porque eu nunca tinha feito esse desafio. Então, fiquei feliz de ter conseguido uma lanterna e um pouco de sucata. E nesse baú eu consegui um saco bom, que foi muito bom, porque eu precisava de muita madeira e é bem chato ter que ir e voltar na fogueira toda vez, né? Eu economizei 3 vezes o meu tempo achando esse saco bom. Claro que o machado normal não é tão bom, mas a gente consegue resolver isso no segundo dia. Então eu farmei bastante madeira e fiquei muito feliz porque essa menininha ela me deu um pé de coelho. Tá vendo que a gente ficou bem feliz. E era menos uma coisa que eu teria que fazer no segundo dia. Enquanto eu tava farmando, esse lobo veio tentar dar um fim na minha vida, então eu tive que dar um fim na vida dele. E saí pra comer um pouquinho de cenoura porque a essa altura eu já tava morrendo de fome. Consegui fazer 2 desses planos de cultivo, mas eu não teria comida hoje, então eu tive que sair para procurar um pouquinho mais de cenoura. Peguei um machado bom, né, no comerciante, como vocês puderam ver, e comecei a catar as coisas do chão que eu tinha deixado no outro dia. Claro que carne, mas não para mim, para as pessoas que estavam comigo, né? E já fui cortar mais e mais madeira, comer mais e mais legumes e tentar farmar o máximo que eu conseguisse de madeira, carvão e outras coisas. Eu consegui uma lança nesse baú, que eu fiquei bem feliz. E já fui comer mais e mais e mais e mais, porque não importa quanta fruta você coma, você não consegue. Nesse momento um amigo meu tinha morrido, mas eu não ia conseguir salvar ele, eu tava com pouca vida, tava com fome. E ele literalmente tava na ponta do mapa lá, com muito lobo alfa, então eu tive que esperar um pouquinho para poder resgatar ele. Enquanto isso eu fui comendo e graças a Deus deu o campo de cultivo, então eu consegui comer, me alimentar bem. Eu peguei um pouco de madeira pelo caminho e já fui salvar ele lá de um jeito meio que engraçadinho, né? Joguei minha poção e deixei os lobos lá fritando, né? Infelizmente teve que ser desse jeito. Revivi ele e, bom, hoje era noite de cultistas, então a gente teve que voltar. Era a noite do dia 4. E, bom, demos um fim nos cultistas. E olha o tanto de mudas que a gente já tinha, então a gente teve que replantá-las. Teve comerciante, eu peguei uma flauta, escolhi pegar a flauta. E já fui domar um lobo, porque eu precisava de ajuda, já que eu tava muito fraca na gameplay. Porque toda hora eu tinha que ficar atrás de comida, né? O meu amigo aí, ele decidiu ir lá nos ETs, né? Tentei ajudar um pouquinho, mas eu vi que eu não ia conseguir, então eu fui farmar um pouquinho. Peguei bastante sucata, bastante madeira, né? Na floresta do bioma. E voltei, né? Pra casa, né? Porque já tava com o saco cheio. Olha a piadinha. E aí construí uma prateleira pra colocar todas as nossas bandagens e já me alimentei como toda gameplay. E fui cortar um pouquinho de árvore com ele e já fui explorar um pouco porque a gente precisava de sucata. Consegui achar um pouquinho esse kit de médico e achei uma mina, né? Onde eu achei uma lanterna boa e bastante carvão. Fui abrir esse baú, mas a coruja maldita veio aqui, né? Me incomodar, né? Tava com um de vida, tive que usar o kit que eu tinha acabado de achar. E bom, já era dia 6. E eu percebi que já tinha passado muito tempo da vida real, então era pra gente estar pelo menos no dia 30. Mas tentei não me abalar por isso, sabe? Fui salvar a criança, né? Mas tive que voltar pra me alimentar, porque eu tava morrendo, obviamente, né? Como sempre. E peguei um pouco de comida, né? Pra levar. Pra domar outro lobo. Mas não sei se deu muito bem, certo? Porque ele morreu logo em seguida. Salvamos a primeira criança, que já devia ter sido salva há muito tempo. E voltei a comer. Abri um baú, achei um rifle, munição e a minha poção, que foi muito bom. E carvão, claro. Sempre carvão é muito bom. Achei um bolo, mas fiquei meio em dúvida se contava na missão de ser vegana, né? Mas acabei comendo e acabei sendo morta e meu amigo me reviveu. E eu fiquei tão afoita que eu simplesmente morri de novo. Aí meu amigo me reviveu de novo. Aí eu voltei porque era dia, finalmente. Era um dia sim, um dia não de plantação, então um dia eu comia, um dia eu passava fome. Mas nesse dia eu comi muito. E a nossa fogueira, ela vai ficar na gameplay, o resto da gameplay assim. Sempre com esse pontinho de vida, mas ela nunca, acho que ela paga uma vez só. Então, nesse dia eu fui tentar achar um pouquinho de combustível e sucata, né? Porque a gente tava precisando. Acabei achando essa casinha de munições e eu realmente tava precisando muito de munição, então acabei pegando bastante. Eu já tinha rifle, eu não tinha percebido que eu tinha rifle até esse momento da gameplay. E fui tentar matar esses homens aqui malvados, mas tinha um lobo, né? E meu lobo já tinha morrido.
tinha um plano de combate ali, eu simplesmente não consegui pegar e esqueci disso nos próximos dias. Então eu voltei pra tentar upar essa fogueira, né? Teve noite de ataque e a gente conseguiu, né, sobreviver. Usamos os cultistas pra matar. E o meu amigo, ele simplesmente não viu que tinha um escondido e acabou morrendo. Mas tudo bem, né? Que depois eu fui reviver ele. A gente tinha bastante bandagem, graças a Deus. Como eu percebi que a gente tava bem lento na gameplay, eu fiz um biocombustível e acabei tentando upar um pouquinho a fogueira, o que não aconteceu. E no outro dia eu fui tentar procurar mais combustível e morri de fome, basicamente. Aí voltei pra casa com alguns combustíveis, comi mais um pouquinho. E aí já tava me preparando pra lutar um pouquinho mais de combustível, como eu já tinha falado. Achei muita sucata no bioma da floresta. Da floresta não, da fada, muito legal. Mas não achei a maldita da fada, entendeu? E eu tava precisando muito, porque eu precisava das bagas, né? Então eu só fiquei explorando, porque eu nunca achava ela. Mas consegui achar bastante combustível e bastante munição. Mas, né, tive que voltar porque já tive lembranças dos lobos me matando, né? Aí usei tudo que dava. Percebi que a gente não tinha um buzil até agora, então fui lá. Achei um corpo de couro, achei a segunda criança. E quando eu fui salvar a segunda criança, acabei encontrando bem próximo a terceira. Mas aí tava chovendo muito e eu estava com fome. E eu sabia que eu ia morrer se eu não voltasse pra casa. E aí eu pensei que a gameplay ia acabar, né? Porque ia ser bem difícil dele me curar lá perto dos ursos. Era noite de ataque, ele me reviveu. Mais uma vez a gente teve que dar o fim. E mais uma vez eu ainda estava com fome. E aí eu fui comer esses milhinhos gostosos. Que eu já não estava aguentando mais ter que comer 1 milhão de milhos. Salvei a segunda criança. Achei outro kit médico que estávamos precisando muito. Entrei em casa e fui separar as carnes para poder botar no combustível. E foi aí que eu sem querer comi uma carne. E o meu mundo acabou. Mas eu não ia desistir da gameplay, né? Então pelo menos agora eu podia comer carne, né? Porque o desafio foi falhado, né? Vou tentar outro dia depois. Não, eu quis postergar pra ver até onde eu ia conseguir sobreviver. Porque essa gameplay foi horrível. Eu não consegui executar nada que eu queria. As pessoas que estavam comigo, elas também não, assim, ajudaram muito, assim, propriamente dito, né? Claro que ajudaram, mas não tanto assim. Tipo assim, no sentido de poder upar os dias mais rápido, né? Fui tentar salvar a sexta criança e descobri que a gente nunca upou a fogueira, né? Até vocês. Achei um machado forte, então basicamente voltei pra casa. Me surpreendi que tinha uma sopa, né? Seria muito melhor se tivesse essa sopa antes. Teve mais uma noite, uma horda de cultistas, né? Matei eles e decidi explorar um pouquinho a floresta. Mal sabendo que ia ter essas malditas desses caranguejitos comendo a gente, né? Na praia, né? Bom, voltei pra casa, essa fogueira nunca upava, então eu decidi, botei na minha cabeça, era 4 da manhã, eu vou upar essa fogueira, eu vou cortar 1 milhão de árvores, já não sabia o que fazer, sabe? Já estava no momento mais depressivo da minha noite. Eu tava com fome de novo, né? Mas agora eu comi a carne, né? Então, tanto faz. Cortei muita madeira, muita madeira. E essa fogueira não upava. Eu sei que biocombustível de cenoura, peles e animais é muito melhor, mas eu não tava conseguindo farmar tanto. Tanto é que eu tento, mas eu não consegui. E como era só eu, se eu tivesse me organizado melhor, eu conseguia. Mas como eu tava nesse desafio, né, vegano, eu me organizei muito mal, né? Essa noite aí teve cultistas e simplesmente a gente não conseguiu sobreviver. Meu amigo foi tentar me salvar, meu herói, mas acabamos morrendo. E foi isso, essa gameplay.